dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Luana. Bom dia, Cibele. Bom dia, Érica. Sejam bem-vindas, meninas. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre quebrando o hábito de ser você mesmo, do Dr. Joe Dispenza. Aqui nós entramos no capítulo 9, onde ele vai falar sobre o processo meditativo. Então aqui ele vai fazer algumas introduções e vai te preparar para entrar nesse cronograma da meditação, tá? Vamos lá? Aqui ele começa dizendo o seguinte: o objetivo principal da meditação é que você foque naquilo que você pretende e não no seu mundo externo. Porque normalmente quando às vezes a gente vai fazer meditação, a gente fica pensando em tudo que tem no externo, né? Tipo as coisas que estão ao nosso redor, o que a gente precisa fazer. E ele fala, opa, peraí, vamos parar essa mente e vamos olhar para aquilo que a gente pretende com aquela meditação. O que você pretende ali? Na verdade é acessar o seu subconsciente para quê? Para você tirar as associações negativas e ir para as positivas. E aqui ele diz, ó, meditar é transcender a sua mente analítica, ou seja, aquela racional, aquela que critica, que julga, tá? Para poder acessar a sua mente subconsciente, pois é no subconsciente que estão localizados todos os hábitos e comportamentos que você deseja mudar. Porque lá já tá gravadinho, já tá memorizado. Ou seja, lá ele já faz no automático. Então é lá que você precisa mudar para você começar a agir diferente. Lembre-se de que, ao dar os passos para mudar, você está podando o seu antigo eu e criando uma nova mente para o seu novo futuro. Então, quando você começa a mudar e fazer coisas diferentes, que o seu corpo e a sua mente não estão acostumados, você está podando aquele seu eu antigo, que era acostumado com tal coisa, para agora criar um novo eu, de acordo com aquele futuro que você deseja. No começo, a novidade da tarefa, isso que é muito importante, tá? Pode te deixar agitada ou desconfortável. Tudo bem, é o seu corpo resistindo ao novo processo de treinamento. Entenda isso antes de iniciar a sua disciplina e relaxe. Por quê? Normalmente quando a gente começa a fazer meditação, a gente não tá acostumada a entrar nesse processo de tranquilidade, de calmaria. Porque a gente tá na rotina do dia a dia, na correria, sempre produzindo, sempre tendo que fazer alguma coisa. Então ele diz que normalmente no início, a sua mente e o seu corpo vão tentar te sabotar na hora que você estiver tentando fazer a meditação. Vai tentar te deixar agitada para você sair dali. E aí ele diz, calma, acalma seu corpo, acalma sua mente e persista, tá? Porque isso é normal, você tá treinando a sua mente e o seu corpo para um novo estado de ser. Eu lembro, gente, quando eu comecei a fazer meditação, eu ficava extremamente agitada, agoniada ali de ficar paradinha, de ficar tentando acessar o meu interior, porque eu estava preocupado com um monte de coisa que estava acontecendo ao meu redor e que eu precisava fazer realmente. E aqui ele diz, calma, isso é natural, você precisa entender que isso é natural do processo, porque senão você desiste. Você fala, não, isso aqui não é pra mim não, eu não tenho paciência para essas coisas aqui não. Então ele diz, calma, você tá treinando você para um novo eu, tá? Para um novo estado de ser. Ele fala, inclusive, sobre a experiência dele. Ele fala que hoje ele anseia por fazer a meditação, que antigamente não era assim. Então, tudo é com o tempo. Ele diz, eu levei um tempo para chegar até aqui, ou seja, por ter ânsia para fazer a minha meditação. Então, a única coisa que ele diz é, seja paciente consigo. É mais fácil compreender e executar qualquer nova habilidade quando, por repetição, você domina uma pequena tarefa ou procedimento de cada vez e depois passa para o próximo. Aqui ele vai te ensinar a transformar pequenos passos em um hábito fácil. Ele é daquele que o quê? Ele fala, vamos aos poucos, vamos etapa por etapa para você gravar. Por quê? Ele vai te ensinar por módulos a meditação. Então, primeiro você faz um passo até você decorar aquele passo, até aquilo ficar automático e fácil para você, para depois você ir para os próximos passos. Porque aqui mais pra frente ele vai te falar que o que acontece quando você faz tudo de uma vez, aquilo vai te gerar paralisia e é muito mais fácil de você desistir. Com o tempo, você encordoa todas as etapas como parte de um processo coordenado, ou seja, você junta todas as etapas e aquilo passa a ser natural para você. O sinal de que você está no caminho certo é quando todos os passos parece ser um movimento fácil e fluido e você produz o resultado pretendido. Então, quando você vai saber se você está no passo, assim, se você está certa, se você está fazendo certo aquela meditação? Quando você começa a achar aquilo natural, quando você começa a achar aquilo fácil e quando você começa a receber os resultados. Porque os resultados é aqui, harmonia e equilíbrio
né? No seu eu mesmo e também os resultados que você almeja, tá? Todas essas instruções de uma vez só podem lançá-la em um estado de paralisia. E se você trabalhasse uma coisa por cada vez, seguindo uma ordem metódica? Então, ele te faz essa pergunta para você refletir. Se você tiver que fazer uma grande tarefa de uma vez só, aquilo vai te paralisar. Aquilo às vezes vai fazer você desistir. Não dou conta de fazer isso não. Não, isso aqui não é para mim, tá? Mas quando você faz passo por passo, etapa por etapa, que você domina aquele passo, aquela etapa, para você fica muito mais fácil. Aí você não desiste, você continua no processo. E aqui ele ensina que isso pode ser como uma receita de comida, né? Uma receita culinária, ou às vezes uma receita de bolo. Por exemplo, no início você tem que pensar, opa, agora eu pego esses ingredientes e faço isso, agora eu pego esses e faço isso. No início é assim. Depois de tanto você fazer aquela receita, você nem olha no livro mais. Você já faz aquela receita no automático, é natural para você, tá? Assim como dirigir também. No início, lembra quando a gente está fazendo aula de direção? Opa, a gente tem que pensar em pisar na embreagem, né? Engatar a marcha, olhar no retrovisor, colocar o cinto, pensar no freio de mão. No início é muito difícil. Você fala, gente, é muita coisa que eu tenho que pensar de uma vez só. Mas depois aquilo passa a ser um processo natural e automático para você, tá? Então, quanto mais você repete, mais automático e mais natural aquilo se torna para você. Criando uma rede neural para meditação. Use o tempo que for necessário para praticar cada passo até que ele se torne familiar para você. O melhor ritmo é o que seja confortável, de modo que você jamais se sinta sobrecarregada. Você começará cada sessão pelas etapas aprendidas anteriormente, depois você vai praticar o novo material. Então ele vai te ensinar. Aprendeu uma sessão? Primeiro você faz ela. Decorou ela? Tá no automático? Ok, você vai para a próxima. Quando você for para a próxima etapa, primeiro você vai relembrar o que você aprendeu para depois você inserir o novo, tá? Então, ele sempre ensina isso aqui. Aqui, gente, ele não está falando de velocidade, ele está falando de qualidade. Não adianta nada você fazer uma meditação errada que não vai te fazer alcançar aquilo que você deseja. Então, ele fala, vai aos poucos, mas faça com qualidade. Porque na hora que você já tiver decorado esse processo, é natural que você faça rapidamente, que você tenha velocidade e intensidade. Mas agora, no início, você precisa fazer com qualidade, para você aprender a fazer corretamente, tá? Pratique atentamente cada etapa, antes de passar para a próxima. Em poucas semanas, você terá construído uma bela rede neural de meditação. E aqui ele vai te sugerir um programa, ó, programa sugerido de 4 semanas para você estar fazendo essa meditação que ele ensina. Então, na primeira semana, você vai praticar o primeiro passo todos os dias. Na segunda semana, você vai começar cada sessão diária praticando de novo o passo número 1, depois você vai acrescentar o 2, depois você vai acrescentar o 3 e o 4, tá? Na terceira semana, você vai começar cada sessão diária praticando novamente o passo 1 ao 4, para depois você inserir o 5 e o 6. Na quarta semana, você vai começar cada sessão, né, praticando do passo 1 até o 6º passo e depois se acrescenta o 7º. Mas pode ficar tranquilo que aqui ele vai te mostrando passo a passo. Ele está só te dando um panorama geral de como vai funcionar. Se você já é um meditador experiente e quiser fazer mais etapas de uma vez só, tudo bem. Mas siga todas as instruções e memorize o que você fizer. Então não tem problema se você quiser ir mais rápido, porque às vezes você já tem, né, essa experiência de meditar. Então não tem problema, mas ele fala, siga o método, tá? Quando você consegue se concentrar sem deixar os pensamentos vagarem para qualquer estímulo externo, você chega a um ponto em que o seu corpo se alinha com a sua mente. Ou seja, quando você consegue se concentrar ali, sem estar pensando, né? Nem estar pensando, por exemplo, nas coisas que você tem que fazer ou no passado, algum problema que você teve, e nem estar com o corpo agitado, com vontade de sair, o que acontece? Ele diz que agora, nesse momento, você alinhou o seu corpo com a sua mente. E cada vez, com o tempo que você vai fazendo essa prática de meditação, cada vez vai ficar mais fácil, tá? Por quê? Você tem que lembrar que você está desenvolvendo uma rede neural. Uma rede neural que reflita as suas intenções, conscientes. Por quê, gente? Aqui você tem que pensar que você está abrindo um novo caminho no seu cérebro.
Você está abrindo uma nova trilha no seu cérebro, que não existia. Então é tudo novo, você está construindo do zero. Você tinha uma, mas você não quer usá-la mais, porque aquela estrada tá velha, tá estragada, tá cheia de buracos. Você quer construir uma nova. Muito melhor, muito mais eficaz para você, muito mais segura. Então o que acontece? Você está construindo. Para a gente construir uma estrada, o que a gente precisa? Primeiro você vai abrir o espaço ali onde você vai construir aquela estrada. Depois você vai nivelar a terra. Depois de nivelar a terra, o que você faz? Você vem pavimentando. Então é tudo um processo para que aquela estrada realmente fique boa e segura. E aquele dia você vai passar por isso porque você está construindo uma nova rede neural. Ou seja, um caminho dentro do seu cérebro que ele não estava acostumado a fazer. Aqui ele diz, prepare as suas ferramentas. Então, ele vai falar sobre as ferramentas que você deveria utilizar e também o seu ambiente. Aqui ele vai falar o passo a passo para você se organizar para fazer isso. Ele começa pelas ferramentas. Aqui, em algum momento, na hora que ele estiver te ensinando a meditação, tem um quadro dele que se chama Oportunidades para Escrever. O que ele faz? Ele traz perguntas para você refletir e responder. Porque ele fala que essas perguntas vão servir como um guia, como um mapa para você nesse processo de meditação, para você alcançar aquilo que deseja. Então ele diz, sempre tenha um papel e caneta em mãos. Porque na hora que chegar nesse momento, você aproveite para refletir e escrever. Porque você vai utilizar aquela escrita sua como um mapa nas próximas meditações. Então, às vezes, você sempre vai ler antes de fazer a meditação, você vai dar uma revisada naquilo que você escreveu, para aquilo te guiar para os próximos momentos, tá? Aqui ele fala também que ele tem um material para você ouvir. Quando você estiver aprendendo as etapas da meditação, talvez você queira ouvir sessões guiadas pré-gravadas. Então, é obrigatório? Não, não é obrigatório. Ele vai te ensinar todo o passo a passo para você fazer aqui sozinha. Mas caso você queira ouvir, ele diz que tem sessões guiadas pré-gravadas no site dele, que é www.drjoydispenza.com. Quando eu olhei, na época que eu olhei, as meditações eram em inglês. Então, precisa ver se ele já trouxe essa tradução ou não, tá? Agora, para você que fala e entende inglês normal, você pode utilizar. Ele diz que está lá no site dele. Então, cada vez que você lê o capítulo e anota suas respostas no caderninho, cada vez que você está preparando aquela meditação, você pode ouvir também a meditação, caso você queira. Mas também no YouTube tem várias, tá, gente? Caso vocês queiram. Aqui ele fala porque é de acordo com o método dele. Preparando o seu ambiente. Então, ele te ensina a preparar seu ambiente também para você meditar. O que ele diz? Escolha um local confortável onde você possa ficar sozinha. Torne-o isolado, privado e de fácil acesso. Vá a esse lugar todos os dias e transforme-o em seu local especial. Então, sempre fique atenta para não ter alguma coisa que vai te atrapalhar ali, porque senão você vai desconcentrar com muita facilidade. Aqui ele diz, redes neurais, as nossas redes neurais são formadas pelo quê? Pela combinação da lei de associação com a lei de repetição. Por exemplo, ele dá um exemplo aqui. Eu associei, a lei de associação, eu associei que a cama é o lugar para dormir. Então, meu cérebro associou isso. Quando ele vê a cama, esse é o lugar de eu deitar, dormir, descansar. Entende? E conforme você repete, aquela rede neural, ela fica muito mais forte. Então, conforme você repete, todos os dias você sabe que você deita ali para dormir. Todos os dias você está fazendo a mesma coisa. Então, aquela rede neural vai ficar muito forte. O que ele fala? Não use a cama para fazer meditação. Porque normalmente quem usa a cama para fazer meditação, dorme no meio do processo. Tá? Então, ele fala, evite o ambiente da cama, do quarto, encontre um cenário que represente crescimento, regeneração e um novo futuro. Então, se você mora em casa, você tem um jardim, um espaço, um quintal, seria ideal, porque principalmente perto da natureza, o que é? A árvore, ela simboliza o quê? As plantas simbolizam o quê? Crescimento, regeneração, tá? Futuro, porque elas vão crescer. Mas você pode utilizar um ambiente que você fala, não, isso aqui representa isso para mim, tá? Um ambiente de prosperidade, um ambiente de evolução, de aprendizado, ok? Você acha um cantinho na sua casa para fazer isso. Evite distrações no seu ambiente. Aqui ele diz, assegure-se de que você não será interrompida ou distraída por pessoas. Se preciso, coloque um não perturbe na porta.
Ou então animais de estimação, porque por mais que os animais estejam ali, se ele entra em você, você tira o foco do que você estava pensando, da sua meditação, para sentir o animal às vezes sentando no seu colo, entende? Então, ele diz que isso vai te distrair. Então, evite também que os animais estejam perto. A não ser que ele fique lá quietinho no canto dele, que você nem lembre dele. Mas se ele ficar daquele que fica andando, igual, por exemplo, às vezes gato, né? Que fica andando de um lado para o outro, que senta na gente, ele fala evite, porque isso vai te distrair. Você vai tirar a concentração do seu mundo interno para concentrar, porque o seu corpo está sentindo algo ali no corpo, ali nele, né? Ele diz também, desligue seu telefone e computador, porque ligações e mensagens podem esperar. Você também não quer que o aroma do café sendo passado ou de comida sendo preparada invadam seu ambiente de meditação, que isso também vai tirar o seu foco. Por exemplo, às vezes você está lá fazendo a meditação, de repente você sente o cheiro daquele almoço maravilhoso, ou do café sendo, né, passado. E aí o que acontece? Você fica já pensando, nossa, daqui a pouco eu vou tomar um café, ai que delícia. Você tirou o foco daquilo que você estava fazendo. Certifique-se de que o seu recinto tenha uma temperatura agradável, sem correntes de ar. Porque às vezes você está ali fazendo, de repente vem uma corrente fria de ar e aquilo te dispersa um pouco. Então ele fala para você criar o seu ambiente. Gente, tem que ser tudo 100% certinho, perfeito? Não, mas se você tiver condições, vai ser melhor ainda para sua concentração. O que ele fala aqui? Eu normalmente utilizo uma venda para os olhos. Para quê? Para ele ficar com os olhos seguros fechados, porque senão às vezes a gente abre e olha o ambiente ao redor. Ele diz que você pode colocar a música também, caso você queira, mas coloque melodias suaves, relaxantes, instrumentais, indutoras de transe ou canções sem letras, porque com letra vai te dispersar. Às vezes você vai prestar atenção naquilo que está falando a música, tá? Até mantras, porque mantras também tem letras. Então às vezes ele fala evite, porque senão você vai dispersar. Quando não ouço música, ele dá um exemplo dele. Quando ele não está ouvindo música na hora da meditação, ele usa tampões de ouvido para evitar também ficar com acesso aos barulhos externos que podem acontecer. Preparando o seu corpo. O que ele diz? Qual que é a sua posição para você fazer a meditação? Sente-se bem ereta, costas totalmente na vertical, mantenha o pescoço ereto, os braços e pernas estáveis e imóveis, mas mantenha o corpo relaxado. Por mais que você está ereta, mantenha tudo relaxado, não duro, não tenso, tá? Que isso vai te prejudicar. Se você prefere sentar no chão e cruzar as pernas no estilo indiano, também está ótimo. Evite distrações de corpo, ou seja, vá ao banheiro antes, vista roupas folgadas, tire o relógio, beba um pouco de água, só um pouco, porque senão você vai querer sair para fazer xixi no meio da meditação. E tenha mais ao alcance. Caso você resseque, né, também a boca, você tem um pouquinho de água ali ao alcance. Atente para indícios de fome antes de começar. E aqui eu quero abrir um adendo, por quê? Gente, sempre que você for fazer uma meditação, se você for comer antes, até para evitar a fome, porque senão você vai ficar, ai, tem que terminar logo, eu tô doida para comer, tô com muita fome. Coma coisas leves, então suco, frutas, vegetais, por quê? São alimentos que a gente considera como vivos, água, né? São alimentos que a gente considera como vivos, tem uma alta frequência. Se você come alimentos, por exemplo, com baixa densidade, com frequência baixa, aquilo vai te dificultar acessar as camadas mais sutis, as vibrações mais sutis, para você alterar o seu estado de consciência, tá? Aquilo vai atrapalhar a sua consciência para você fazer as alterações que você deseja. Porque seu corpo vai estar pesado por causa do processo de digestão. Quando a gente está nesse processo de digestão, é natural que a mente fique um pouco mais lenta, mais confusa, tá? Então isso aqui vai atrapalhar. Então ele diz, coma coisas mais leves, que tenham uma frequência mais alta, para você conseguir acessar aquela consciência que você deseja. Então, nada de comer, por exemplo, carne, coisas pesadas, açúcar. Açúcar te deixa extremamente agitada, ansiosa. Então, você vai querer sair dali e vai atrapalhar também a sua meditação. Como você sabe, para acessar mais fácil a mente subconsciente, como você sabe, é que ele vai te lembrar aquilo que nós falamos até na outra live. Como você sabe, para acessar mais facilmente a sua mente subconsciente, é melhor logo ao acordar ou antes de ir para a cama à noite.
Esses são os melhores horários para você meditar, porque você pode migrar mais facilmente para os estados alfa ou teta. Então, sempre é melhor o quê? Logo ao acordar, você fazer sua meditação ou então antes de dormir, quando você já está naquele processo de sonolência, tá? Esse é o melhor momento, quando você está no processo de sonolência, quando seu corpo já está literalmente entregue, cansado, você está um pouco acordada ainda, mas ainda está, tipo, você está desperta, acordada, mas ainda está, tipo, naquele momento, assim, de, ai, tô cansada, tô querendo dormir, né, já tá na hora, por exemplo, bem sonolento, bem mais, tipo assim, devagar. Por quê? Naquele momento, a sua mente consciente, que é a mente racional, a mente crítica, ela está já com a guarda baixa. Então, ela não vai interferir tanto no seu processo de acessar o subconsciente, nas coisas que você vai falar, nas associações. Porque se ela estiver muito consciente, o que acontece? Ela vai te lembrar daquelas associações que você quer mudar. Não, peraí, isso aí não funciona, é desse jeito que funciona. Então, os melhores horários são ou de manhã acordar ou à noite antes de dormir, que é mais fácil para você acessar o subconsciente. Aqui ele vai falar quanto tempo para meditar. Reserve alguns minutos antes da sessão de meditação para você revisar as anotações. Lembra que ele fala para você ter o bloco de notas? Então, ele fala, reserve alguns minutos antes da sessão de meditação para você relembrar, para você revisar aquilo que você escreveu, porque aquilo é o seu guia, é o seu mapa. Enquanto você está aprendendo, cada sessão começará com 10 a 20 minutos de indução. À medida que você vai adicionando as etapas, o tempo deve aumentar em cerca de 10 a 15 minutos por etapa. Quando aprender a fazer todas as etapas do processo, sua meditação diária geralmente levará de 40 a 60 minutos. Agora eu quero trazer uma observação. Vocês que estão começando, isso aqui, gente, 40 a 60 minutos é para quem está em um momento mais experiente da meditação, tá? Então, quando a gente está começando, a gente começa pequeno, porque senão você desiste. O que você fala? Não tem tempo não dou conta de ficar 15 minutos parada aí não. Não tem tempo, eu tenho que fazer isso, por quê? Você não está acostumada ainda com aquele processo de acalmar, de tranquilizar, né? Você não está acostumado, você está acostumado com a correria. Então, o que eu indico? Quando eu comecei, como eu tenho TDAH, quando eu comecei, eu ficava muito agitada, eu não conseguia, tipo, acalmar meus pensamentos, acalmar meu corpo. Eu pensava, nossa, eu tenho um monte de coisa para fazer. Então, eu comecei com um minuto, igual ensina naquele livro do Diário da Manhã, uma coisa assim, né? E tem também os micro-hábitos, o livro dos micro-hábitos. Ou seja, comece pequeno. Eu consigo um minuto eu vou fazer, tá? Depois, o que eu fiz? Passei para 3 minutos. Depois eu passei para 5 minutos. Depois eu passei para 10 minutos. Porque aí você já está com ondas mais coerentes. Você consegue continuar a ficar mais tempo ali naquele lugar, tá? Então, eu não indico que você comece com muito tempo, porque senão é mais fácil de você desistir, de você paralisar no meio do processo. Se você está meditando e dá por si pensando no relógio, você não superou o tempo. O que ele diz? Se você tem um compromisso, inclusive, você pode colocar o relógio para despertar. Coloque para despertar tipo uns 5 minutos antes de você acabar. Porque dá tempo de você finalizar o processo tranquilamente. Você não precisa finalizar de forma abrupta, tá? Mas o ideal é que você tenha tempo para fazer, para você não ficar preocupada com o relógio. Mas como tem gente que às vezes vai fazer antes de trabalhar, então é importante também para não se perder. E aqui ele diz, preparando o seu estado mental. Tem dias em que ele conta até a história dele. Tem dias que eu combato o meu ego com unhas e dentes, porque ele quer estar no controle. Quando começa o processo, a minha mente analítica começa a pensar em voos que devo pegar, reuniões com a equipe, pacientes, relatórios e artigos que eu preciso escrever, meus filhos, ligações telefônicas que eu tenho que fazer e pensamentos aleatórios do nada que pipocam em minha mente. Gente, isso a gente sabe, né? Tem dia que a gente está extremamente agitada. Então, o que ele fala? Tem dias que a gente está igual uma criança, inquieta, querendo mexer para tudo quanto é lado. Não para de pensar um minuto. Tem dia que a gente está nessa situação, ansiosa, preocupada, e ele diz, você tem que controlar o seu ego. Aquele dia que você está ansiosa e agitada, o ideal é você não fazer? Não. Ele fala que o ideal é você fazer, porque você precisa treinar o seu corpo para aquela situação. Porque senão ele sempre vai tentar correr, você sempre vai evitar, você não vai treinar ele. Porque quando o seu corpo está tranquilo, você não está treinando ele literalmente.
Você está treinando quando ele está agitado, ou seja, peraí, é momento de acalmar, pode acalmar, tá tudo bem e é possível fazer isso. Aí você está condicionando ele para fazer de forma diferente. Se toda vez que ele começa a ficar agitado, ansioso e preocupado, você sai dali, você não está treinando ele. Concorda comigo? Faz sentido para você? E aí ele diz aqui, ó. A mente ou está antecipando o futuro, algo que você precisa fazer, ou então às vezes ela vai estar lembrando de alguma situação que aconteceu chata, alguma situação do passado. Então você vai estar ali revivendo. E aí o que ele diz? Calme, você vai mostrar para ela o lugar dela, tá? E aí ele diz também para dominar o corpo, não só a mente. Por quê? O seu corpo, se o seu corpo quer ser a mente, às vezes ele vai levantar e fazer alguma coisa. Ele vai pensar em algum lugar que precisa ir no futuro ou lembrar de uma experiência passada. Você deve tranquilizá-lo no momento presente e relaxá-lo. A cada vez que você faz isso, você está recondicionando o seu corpo para uma nova mente. E com o tempo, o corpo vai acostumar com aquele novo formato. Então, aqui o que ele fala? Você está treinando o seu corpo. Então, eduque-o de forma amável, de forma gentil, de forma agradável. Tenha paciência com ele. Por quê? Gente, ele não está acostumado. Ele está acostumado com o quê? Com caos, com a correria, com ter que produzir o tempo todo. Então, quando você para a sua mente e o seu corpo, eles estranham. Opa, tem alguma coisa errada, eu estou perdendo tempo. Estou desperdiçando meu tempo aqui. Entende? E aí você precisa treinar ele. Calma, tá tudo bem, é assim mesmo. Que aí ele vai acostumando que aquele processo também de meditar, de acalmar, é tranquilo. Você não quer sair? Você não quer liberdade para sair desse caos, dessa rotina corrida do dia a dia? Então, é assim que você vai treinar ele. Aí ele diz, o corpo, enfim, se renderá a você como o mestre dele. Então, ele vai entender que você é o mestre dele e em algum momento ele vai se render. Lembre-se de ser determinada, persistente, entusiasmada, alegre, flexível e inspirada. Quando você faz isso, você está alcançando as mãos do divino. Então, quando você consegue, comandar a sua mente e o seu corpo, você começa a se inspirar mais por aquilo que você está criando. E aí você começa a ter acesso às mãos do divino. Ou seja, a frequência divina, aquela vibração divina, onde as coisas acontecem. Tá? Meninas, vamos encerrar por aqui. Na próxima live a gente começa com o capítulo 10. Vamos perguntar para o oráculo? Se você ainda não tá no grupo do Clube Diamante, entra que é gratuito e lá você recebe todas as informações das lives, tá? Práticas quando eu envio, exercícios, tá tudo lá. Então, se você ainda não entrou, tem o link na bio ou então digita quero aqui que eu te envio o link. Oráculo, qual é a mensagem que essas mulheres precisam receber no dia de hoje? Qual é a mensagem que elas precisam receber, oráculo, para este dia? Se você gostou, já curte, compartilha com aquela pessoa que precisa aprender isso também. Quando a gente compartilha, a gente recebe multiplicado as coisas. A mensagem de hoje é uma reflexão. Qual crença eu sempre tive como verdade absoluta e hoje não faz mais sentido para mim? Quais crenças ainda existem em mim que valem a pena serem questionadas? Essa foi a mensagem de hoje. Meninas, muito obrigada pela participação. Fátima, Raíssa, Carla, Fabi, muito obrigada por estarem aqui presentes e até amanhã. Excelente semana para todas, hein?